Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Dando continuidade aqui ao devocional sobre os Salmos. Hoje nós estaremos lendo o Salmo de número 17. Diz assim: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Bom dia, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma meditação, a mais um devocional baseado nos Salmos e dando sequência ao que nós já temos feito, já há algum tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 17, também escrito por Davi. Você vai ver que muitos, depois eu vou levantar essa informação e buscar, saber quantos salmos são atribuídos a Davi. Talvez no próximo vídeo eu já tenha essa informação e trago aqui para vocês. Mas o Salmo 17 é mais um salmo escrito por Davi. E como nós já fizemos a leitura dele, no versículo 1 ele diz assim: Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Essa tradução aqui da minha Bíblia é uma Bíblia de estudo pentecostal. Ela está diferente, esse primeiro versículo está diferente um pouquinho de como foi lido, porque do aplicativo, seja como for, o sentido é o mesmo. Então, Davi começa dizendo o seguinte: Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita de lábios enganosos. Davi,
como a própria palavra diz, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem muito, extremamente verdadeiro diante do seu Senhor. Eu costumo dizer que você tem duas alternativas ao seguir os exemplos de Davi. Você pode seguir o exemplo do Davi assassino, o Davi que foi covarde quando mandou Urias para frente da guerra, o Davi adúltero, o Davi que em alguns casos foi um homem cruel. Ou você pode escolher o lado positivo de Davi, que é um homem quebrantado, um homem que reconhecia os seus erros, um homem extremamente adorador, sensível à presença do Senhor. Então, quando ele escreve o Salmo 17, ele diz para Deus: olha, atende, ó Senhor, atende a minha oração. Tu sabes que as minhas palavras, elas não são falsas, elas não são palavras em vão. Tanto é que lá no Salmo 51, no verso 17, diz assim: Tu, ó Deus, não desprezarás um coração quebrantado. O Salmo 51, você sabe que foi escrito quando ele cometeu o pecado com Betseba, e ele escreve o Salmo 51 carregado de arrependimento pelo que ele fez, e a única coisa que ele pede ao Senhor é: não afasta de mim o teu espírito. Por quê? Porque ele sabia o tamanho da besteira que ele fez, mas ele também sabia o amor, a grandeza, a misericórdia, a graça do Deus que ele servia. Essa é a grande diferença. Eu já falei em outras ocasiões, ninguém está livre do pecado no sentido de não pecar mais, não pecar mais. Porém, à medida em que você tiver a consciência, a certeza que você pecou, arrepende-te, peça perdão a Deus. E no que você pedir perdão a Deus, sendo o seu perdão, sendo o seu pedido de perdão sincero e honesto, a Bíblia vai dizer que Deus é misericordioso e as suas misericórdias, elas se renovam todos os dias. Todos os dias. São 10:05 da manhã. Daqui a pouco eu vou fazer a minha oração e eu creio pela fé, eu creio porque a palavra me ensina e me diz isso, que quando o Espírito Santo me conduzir em alguma palavra, me conduzir em alguma oração específica, Deus vai ouvir a minha oração e Deus vai perdoar os meus pecados. Desde que, é claro, que eu me arrependa deles, peça perdão por eles, e Deus é poderoso, é infinitamente misericordioso para perdoar os meus pecados, as minhas falhas que eu tenha cometido. Então Davi tem essa certeza. Versículo 3: Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Olha o que ele diz: o que pensei, a minha boca não transgredirá. Ou seja, o que ele pensa, o que está no coração dele, é justamente o que a boca vai falar. O Salmo 17, para que a gente não se alongue muito nesse vídeo, o Salmo 17 também traz uma comparação sobre pessoas, inimigos que ele chama de inimigos que o cercam,
inimigos que estão à espreita, sempre numa linguagem militarizada, né? Uma linguagem de guerra, dando sempre essa conotação de uma guerra entre o justo e o injusto, uma guerra entre o que é santo e o profano, né? Essa guerra entre os inimigos de Deus contra o povo de Deus. Porém, o final é sempre o mesmo. O povo de Deus, os justos, aqueles que foram remidos, aqueles que foram salvos, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, esses sempre saem vitoriosos. Então, o Salmo 17, mais uma vez, fica aqui para a nossa meditação. Acompanhe as leituras, né? Faça o seu devocional, que não seja dos Salmos, faça o seu devocional. Não diga que você não tem tempo. Não diga isso. Sempre haverá um tempo. O seu tempo precisa ser organizado, mas tempo nós temos. Essa é a questão. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, um início de semana próspero, produtivo, um início de semana onde as bênçãos do Senhor chegarão até você. Então, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus esteja sempre contigo nas suas decisões e que, acima de tudo, você esteja sensível à voz de Deus para aquilo que Ele quer para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.